O índice hoje ele abriu com um gap bem expressivo de queda, mais de 1000 pontos aí. Quando isso acontece, eu entendo que ele já realizou um primeiro movimento. Subo o meu time frame aqui, por exemplo, no 15 minutos, pode ser o 10, pode ser o 30, como você preferir, e faça seus estudos identificando por que ele realizou esse movimento, né? Então, trace linhas de tendência, trace seu Fibonacci para você conseguir entender e interpretar melhor esses movimentos que ele faz em gap. Então aqui, de primeiro momento, eu tenho um Fibonacci em cima desse movimento aqui. E ele foi muito útil porque ele respeitou muito bem os níveis no decorrer do pregão. Também eu posso traçar uma LTB conectando esses dois últimos topos, né? Esse topo aqui e o topo aqui do pregão anterior. E ele veio buscar essa região de interesse. Percebam também que o meu volume financeiro ele vai diminuindo à medida que eu vou marcando topos mais altos, e à medida que o preço chega nessa região de interesse e deixa aqui um padrãozinho de Evening Star, lá nos 5 minutos com mais claro, meu volume ele passa a ser crescente, né? Então aqui tem interesse dos vendedores. Não conseguimos mais ejetar o preço para cima com tanta eficácia como ele fez nesses fundos aqui atrás. Então aqui já mostra aí uma fraqueza da parte dos compradores. Então basicamente eu faço esses estudos no 15 minutos. Aqui por exemplo, ó, tinha uma LTA conectando esses fundos aqui, ó, que ele veio buscar posteriormente aqui mais para o final do pregão. E eu caio o meu tempo gráfico para o gráfico que eu costumo entrar nos movimentos, que é os 5 minutos particularmente, tá? Aqui eu vou realizar as minhas entradas. Então aqui ó, eu tenho que o preço ele não conseguiu perder esse fundo aqui prévio, o primeiro fundo do dia, né, na abertura aqui do mercado americano. Ele fez a tentativa de perder para buscar essa mínima e não conseguiu. Então, como eu sei que o preço tentou fazer um rompimento da abertura, falhou, tentou fazer um rompimento do fundo e falhou, eu sei que o preço está truncado, está com um comportamento de consolidação, e dessa forma eu vou diminuir a minha expectativa dos movimentos. Eu vou buscar pequenos movimentos. Por exemplo, esse movimento aqui, ó, tentou fazer o rompimento desse fundo, não conseguiu, deixou um doji. O rompimento desse doji me leva a acreditar que eu vou buscar pelo menos essa região aqui do 23%, e o preço ele foi buscar, então poderia ser uma parcial, e depois buscou um alvo aqui no 38,2. Essa região era uma região de saída. Você tem que ver aqui no passado para ver se casa com uma região de suporte, ó. Região de suporte, região de suporte. Então sim, era uma região de suporte e resistência. Então poderia ser a região de alvo integral, porque só mais tarde ele foi buscar o alvo integral do fundo duplo. Então só mais tarde ele foi buscar aqui no 50%, que inclusive era uma região para venda. Como ele sentiu, poderia entrar na ponta vendedora, porém tem que ter muito cuidado, porque aqui ele já deixou um fundo mais alto do que esse fundo aqui. Como você pode prever esse próximo fundo? A distância desse fundo aqui para esse fundo aqui tem essa proporção. Então a distância desse fundo para esse fundo que ele formulou tem a mesma proporção. Então quando ele se segura, deixa um spinning top e começa a subir, automaticamente você já tem que zerar sua operação. Quando ele começa a sentir não penetra e faz fechamento acima, já zera a posição, porque ele vai querer montar uma nova linha de tendência, uma linha de tendência mais inclinada, ó. Aqui ele fez uma linha de tendência mais inclinada. E olha como o momento do preço ele vai diminuindo, né? Então a gente tinha um comportamento bem expressivo na linha de tendência, porém não tem o volume financeiro. Lembre-se disso, na ponta compradora é necessário que tenha interesse comprador, é necessário que tenha os compradores entrando, colocando contratos lá para dar volume. Então à medida que o preço ele vai subindo, não temos esse volume financeiro. Então isso daqui é uma anomalia de volume, o que faz os compradores ficarem atentos a movimentos como este aqui, por exemplo. Então você está comprado aqui, começou a entrar volume acima da média de 20 períodos, cai fora do preço porque vamos executar um comportamento de queda. Então quando o preço ele executou esse toque aqui na LTA, não temos ele buscando o mesmo comportamento com a mesma força. Então ele foi buscar, porém muito mais vagaroso, muito mais devagar, e fez o toque na LTB, deixou um padrão de Evening Star, que é um padrão de 3 candles juntos. Na perda da mínima do padrão, você pode vender para buscar uma LTB talvez menos inclinada, aquela que eu tracei lá no 15 minutos
no início da manhã ele veio buscar e respeitou muito bem. Olha como ele não consegue perder, deixa um candle, deixa outro candle, tentando perder e não consegue, então já é para zerar a posição. O dia não tá para grandes movimentos. Coincide também com essa mesma distância aqui que eu executei antes de perder essa LTA, a partir do momento que eu fiz esse rompimento aqui. Se você for querer pegar esses movimentos aqui que ele executou, ele não executou, então ele não estava para executar grandes movimentos. Talvez a partir do momento que ele começa a cair aqui, ó, a partir do momento que ele começa a cair e entregar um comportamento de queda, ele veio executar esse movimento. Então lá no gráfico de Ibov, né, o gráfico de Ibov diário lá, então a gente continua aí lateral, estamos com uma linha aqui de tendência descendente, né, os vendedores talvez empurrando o preço para baixo, para talvez testar essa região aqui dos 97 mil pontos, e aí a gente vai saber no decorrer da semana, tá? Caso perdermos nessa linha aqui amanhã, talvez até com gap, podemos testar novamente 99 mil pontos. Se perder, aí vamos lá para casa dos 98 mil pontos, vai ter um outro suporte. Caso rompermos essa LTA, num comportamento de alta, podemos sim ter executado uma onda A, um leading diagonal aqui, tá? Uma onda A, uma onda 2 ou uma onda B e uma onda 3 ou uma onda C, porque estamos diante de combinações. Beleza? Então essa é a análise.